Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Centro de Explicação CAD Consultors. Eu sou Pedro Bambo e vamos trabalhar juntos no processo de correção dos exames de admissão na secção das letras. Mas antes, por favor, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para ficar a par de qualquer novidade inerente ao processo de correção dos exames de admissão. Então, vamos a isso. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal e vamos começar com o processo ou a sessão de correção do exame de História da UEM 2014, segunda parte. Então, antes de iniciarmos, é importante que prestem atenção nessas instruções, pois ditam aquilo que são os nossos resultados. Então, vamos a isso. Nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, as grandes potências imperialistas europeias estavam agrupadas em blocos ou alianças militares defensivas. As tríplices Entente e Aliança. A Entente era constituída pelos seguintes países. Então, temos aqui 5 opções. Primeiro devemos saber que nas vésperas da Primeira Guerra Mundial foram criadas na Europa duas grandes alianças militares. A primeira, que foi conhecida como a Tríplice Aliança, que foi formada em 1882, que numa primeira fase era constituída por Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro e mais tarde, durante o decorrer da própria Guerra Mundial, a Itália fez parte. Depois foi criada a Tríplice Entente, ou simplesmente Potências Aliadas, no ano de 1907. Então, esta mesma tríplice era constituída pelos seguintes países: Inglaterra, França, Rússia, Japão, Portugal e mais tarde Estados Unidos da América. Ok? Então, estamos a dizer que a nossa ou a opção correta neste exame é a opção B. Ok? Vamos. Número 12. Vladimir Lenin tornou-se uma figura histórica de dimensão universal ao encabeçar uma revolução que derrubou o czarismo, instaurando o socialismo. Esta revolução é chamada de... Primeira opção, Revolução de Fevereiro de 1917. Não, esta revolução veio instalar aquilo que nós chamamos do governo provisório, assim que é, onde tivemos a derrota do czarismo e instalou-se o governo provisório. B. Revolução Russa de 1905. Também não, esta revolução foi responsável por instituir uma assembleia, o chamado ou famoso Duma. Depois temos Leon, que foi um dos revolucionários pertencentes aos bolcheviques. Tivemos a revolução dos mencheviques. Esta é a revolução dos moderados, também não. Então, ficamos com a opção E, a Revolução de Outubro dos bolcheviques, os considerados radicais. Estes primeiro instituíram o que chamamos de teses de Abril, o que mais tarde veio dar a Revolução de Outubro de 1917. Então, os 14 pontos, documento que serviu de base para o Tratado de Versalhes, foi elaborado pelo presidente Wilson no ano... Primeiro devemos saber que o Tratado de Versalhes foi assinado logo após a Primeira Guerra Mundial, isto é, a 28 de junho de 1919, pelo então presidente Woodrow Wilson, ok? Dos Estados Unidos da América. Estamos a dizer que a opção correta é D. Continuando, a participação da Itália na Primeira Guerra Mundial teve graves dificuldades econômicas e sociais. Foi neste ambiente que Benedito Mussolini criou em 1921 o partido. Então, Benedito Mussolini, turma, foi responsável pela criação do partido fascismo, ok? Ou partido fascista, assim que é. O presidente norte-americano que ordenou o lançamento da bomba atômica sobre as cidades japonesas em agosto de 1945 foi. Então, esta bomba foi ordenada pelo presidente norte-americano de nome Harry Truman. Estamos a dizer que a opção correta é C.
A Organização das Nações Unidas foi criada em... Então, antes de falarmos propriamente da ONU, é importante frisar que esta organização foi resultado da Sociedade das Nações. Esta sociedade foi criada logo após a Primeira Guerra Mundial e tinha como principal objetivo zelar pela paz, ou simplesmente manter a paz. No entanto, este objetivo fracassou, o que levou então à instituição da ONU no ano de 1945, com o objetivo principal de manter a paz e segurança internacional. Okay? Então, a opção correta é A. A seguir, o darwinismo social, baseado na obra de Charles Darwin, forneceu bases aos partidários da raça branca para justificarem a colonização. É uma teoria... Então, a teoria ou darwinismo social, ou de Charles Darwin, baseia-se no princípio de seleção natural, onde as espécies mais fortes vão sobreviver em relação às espécies menos fortes. Ou seja, baseia-se no princípio de seleção natural. No âmbito histórico, o darwinismo social defende a superioridade da raça branca em relação à raça negra. E esta mesma teoria é psicológica. Neste caso, é a opção B. O colonialismo em África pode dividir-se em vários períodos. O período da ocupação efetiva e demarcação das fronteiras africanas é... Então, aqui temos a primeira opção A. Então, a primeira opção diz respeito ao segundo período, tá bom? Então, não ficamos com esta opção. Depois temos a opção B, o ano de 1885 a 88. Não, sabemos que o ano de 1888 marcou, né, aquilo que foi a Conferência de Berlim. Depois temos o ano de 1935 a 1960. Não, este período foi o terceiro, tá bom? Depois, D, 1900 a 1919, também não. Mas sim, a opção correta é E, ok? Que é de 1870 a 1914. Depois, 19. Os avanços na área de transportes e comunicações facilitaram a expansão europeia para o interior do continente. O canal de Suez, por exemplo, permitiu pela primeira vez a ligação entre os mares Mediterrâneo e Vermelho, facilitando, por exemplo, as ligações entre a Europa e o sul e leste de África. A abertura deste canal foi no ano de 1869. Atenção, neste mesmo âmbito, turma, foi criado ou foi aberto um outro canal, neste caso o canal de Panamá, no ano de 1914. Então, vamos para a nossa última questão. No século XIX, os países europeus enviaram seus representantes para descobrir o interior de África. Era a época das viagens dos exploradores. O explorador alemão ao serviço da Inglaterra foi... Então, primeira opção, David Livingstone. Não, este foi um explorador escocês, no entanto, ao serviço da Inglaterra. Então, não é a opção correta. Harry Stanley, este foi um britânico ao serviço da própria Inglaterra. Depois temos o Savagorn de Brazza, este foi italiano, no entanto esteve ao serviço da França, logo não é. Depois temos o Guilherme II, este foi um imperador alemão. Então ficamos com a opção C, que é o Henry